Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Cotia. Bom dia a todos os nossos amigos aqui da live. Esse é o programa Vida em Movimento e eu sou a Nirley Crespi. Hoje eu tenho uma proposta de continuidade do trabalho que eu dei início. Na semana passada, curiosamente, a gente não tem conseguido fazer as lives na sexta-feira. Talvez nesse horário das 11 horas na sexta-feira esteja um pouco congestionada a rede, mas várias coisas acontecem, né? Acontece de acabar a luz, acontece de cair a internet, acontece um monte de coisa doida aí e acaba não dando certo no horário. Então, sei lá, de repente a gente pode aí estar até revendo a questão do horário na sexta-feira. Bem, pessoal, a proposta de hoje, então, é que nós façamos a continuidade do nosso trabalho de cocriação. Quero dizer a vocês que essas lives todas tanto ficam disponíveis aqui na página da Rádio Cotia, quanto no meu canal no YouTube, Nirley Crespi. Então, você pode acessar a hora que você quiser, o momento que você quiser, para você poder se informar a esse respeito, tá? A cocriação, gente, então, assim, vamos retomar é a nossa proposta, né? E foi a chamada, então vamos retomar. A cocriação é algo que a gente já faz, independente da nossa consciência ou não, né? Por quê? Porque é uma propriedade que nós recebemos, né? Um dom que nós recebemos de Deus, do Criador, de um nome que você quiser atribuir a Ele, mas dessa fonte emanadora maravilhosa que nos propicia essa possibilidade. Muito bem. Então, nos programas passados, eu discorri bastante a esse respeito. Quem quiser entrar um pouquinho mais nessas explicações, é só ir até lá no canal ou aqui nos vídeos da live, da página, e acompanhar e ouvir novamente. Bem, então somos co-criadores natos, todos nós, independente da nossa consciência, independente da nossa concordância ou discordância, tá? Porque as coisas acontecem, as coisas que são inexoráveis, elas acontecem independente da nossa crença, independente da nossa concordância. Por exemplo, a morte. A morte, ela é inexorável e se você concorda ou não, ela vai acontecer um dia. Quando ela acontece com pessoas próximas ou parentes, a gente fica até bravo, né? Quanta gente fica de mal com Deus. Ah, agora eu não acredito mais em Deus, porque Deus levou minha pessoa, levou meu parente, levou meu amigo, principalmente em épocas de pandemia, né? Que as mortes coletivas, elas acabam sendo mais numerosas. As pessoas ficam muito bravas e revoltadas, ou então elas ficam muito amedrontadas e acuadas. Então, o que é, de fato, a morte? Ela está presente e ela vai acontecer, né? Porque ela faz parte do ciclo da vida, né? A nossa vida, ela é feita de momentos onde a gente nasce e momentos onde a gente morre. Ué, vai fazer o quê? É assim mesmo e vai continuar sendo até que o criador dessa história toda, dessa brincadeira toda, até que nesse momento ele decida mudar as regras do jogo. Enquanto isso não acontecer, assim será, né? Vai continuar sendo. Então, dentro das regras do jogo do nosso Criador, de Deus, nós temos então essa propriedade, essa ferramenta que nós recebemos dele, que é uma ferramenta onde nós, através das nossas escolhas, óbvio, cocriamos, tá? O que é cocriar? Cocriar, então, é criar junto com o Criador, ou seja, Deus nos deu essa possibilidade de cocriarmos, ele atua através de nós, através da nossa centelha divina, e cada um vai dar o nome que achar melhor também. Eu chamo de centelha divina porque para mim faz sentido, é bom, então eu gosto de pensar que a manifestação de Deus dentro de mim chama-se centelha divina. Tem pessoas que vão chamar de sopro da vida, tem pessoas que vão atribuir outros nomes, tanto faz. Há algo misterioso que ninguém consegue exatamente explicar, e nem a física quântica e nem as outras ciências conseguem explicar, mas é algo que nos anima, né? É algo que nos traz esse sopro divinal que nos mantém vivo, ok? Beleza?
Muito bem. A hora que é retirado essa ferramentazinha do corpo, ou esse corpo é desconectado, então vem o que a gente chama de morte. Muito bem. Isso, ok, isso acontece comigo, com você, com todos os seres, animais, plantas, qualquer coisa que esteja manifestada aqui no planeta Terra, terceira dimensão, está sob esta lei que não tem como a gente mudar, a não ser que a gente ache que está brincando de Deus, né? Então nós vamos ter aí os elixirs da longa vida, nós temos aí algumas aberrações que a gente fica sabendo aí, infelizmente, da utilização de drogas que prometem a continuidade ad eterno aí da juventude, porque a gente sabe que isso é ilusório, né, gente? Porque a hora que o chefe fala assim, chega, você já brincou demais, você já abusou demais, bora. Ou então você já cumpriu com a sua missão, beleza, tá tudo certinho, vambora. A hora que isso acontece, é inexorável, tá? Você pode ser a pessoa mais afortunada do planeta, você pode ter todos os recursos da ciência à sua disposição, você pode ter contato com seres extraterrestres que trazem aí tecnologias de continuidade, de manutenção da vida, que estica um pouco mais o seu tempo nesse corpo, mas a hora que Deus, o teu Criador, diz assim, ó, chega, game over, então não tem nem como passar para a próxima fase, é game over. Você vai ter que começar tudo de novo, num outro corpo, num outro jogo, de outra maneira, não sei aonde e nem em que dimensão. A questão, gente, que está presente nisso tudo é o que eu faço com esse meu dom, né? Então, tá, ok, se eu já sei então que eu sou co-criador natural, isso faz parte da minha natureza humana, o que eu faço com este dom? Como que eu estou aplicando ele na minha vida? Ora, então aí eu começo a analisar, foi o que eu propus a vocês. Façam as folhas, escrevam, né? Ou em uma folha escreve as coisas positivas, na outra as negativas, ou na verdade eu falei, escreva primeiro as negativas, depois as positivas. Por quê? Porque as negativas a gente identifica com muita rapidez, né? E por que a gente faz isso? Por que a gente identifica o negativo mais rapidamente do que o positivo? Porque nós temos uma cultura que vem aí de milênios, né? Aonde se olha e se valoriza muito mais o negativo do que o positivo. E tem uma explicação para isso, claro. O negativo nos incomoda, o negativo dói, o negativo digamos assim, nos tira da zona de conforto de alguma maneira, ou algumas pessoas se acomodam nessa zona de conforto negativa e passam a acreditar, a dar crédito, né? A pôr a energia dela nesse negativo. Então, surgem aí as crenças limitantes. Então, é muito importante que a gente olhe para as questões negativas e olhe para as questões positivas, né? O que tem de negativo? Ah, eu sou medroso. Eu sou deprimido. Ah, eu sinto solidão, angústia, blá, 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 blá. E você vai escrevendo. Aí do outro lado, mas e o que você tem de positivo? Ah, eu não tenho nada, né? Não, tem sim. Todo mundo tem coisa positiva. O que você tem de positivo? Ah, eu sei cozinhar bem. Olha, é um dom, né? Você sabe fazer uma alquimia bacana com aqueles elementos que estão lá disponíveis para você na sua cozinha. E essa capacidade de manipular esses elementos que você faz o quê? Uma magia na sua cozinha. Ai, não, isso é coisa do mal. Que coisa do mal? Você faz magia o tempo todo. Você faz magia com os seus sentimentos, você faz magia com os elementos que você processa ali na sua cozinha, você faz magia na hora que você está costurando, porque você transforma um tecido, que era uma coisa, um pano reto, numa camiseta, em alguma coisa. Então a gente está sempre produzindo magias, produzindo coisas muito interessantes, né? Então, por que a minha vida não dá certo? Então, por que as coisas não são como eu quero? Ok, vamos lá. Por quê? Porque junto com essa listinha, né, de atributos não
muito agradáveis que a gente coloca pra gente, e isso digo pra gente porque eu me incluo nisso tudo, claro, eu sou humana, estou na carne, né, eu tenho processos. Então, quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou dando crédito, né? E eu estou criando uma crença, porque se eu acreditei, se eu dei crédito para aquilo, eu vou construir algo em cima daquilo. Ah, não, imagina que eu vou construir alguma coisa em cima da solidão. Constrói, constrói sim. Mesmo que essa construção seja inconsciente para você, você está fazendo essa construção. Então você vai construindo algo, você vai construindo situações, você vai construindo vivências, você vai construindo relacionamentos pautados em cima dessas crenças limitantes, ok? Então, teve um programa que eu falei sobre as crenças limitantes. Então, por exemplo, o que é uma crença limitante? Ah, todo homem, homem não presta, por exemplo. Essa é uma crença limitante super mega divulgada, né, entre as mulheres, que, claro, as mulheres já têm aí, já vem trazendo da sua ancestralidade, da nossa ancestralidade como mulheres, o quê? O trauma, muitos traumas nos relacionamentos com os homens, né? E aí a gente passa a atribuir a esses homens, assim, a responsabilidade, a culpa, porque a gente não teve lá em algum momento, sei lá quando, a habilidade, ambos não tiveram a habilidade de lidar um com os outros, e aí passou-se então a acreditar o quê? Que homem não presta. Por que ele não presta? Ah, porque ele é mulherengo, porque ele é traidor, porque ele é egoísta, porque ele só pensa nas coisas que lhe convém, e blá. Por que isso? Porque ele é mandão, porque ele é violento? Muito bem. Tudo isso que você está falando é verdade. Ué, mas você não está dizendo que isso é uma crença limitante? Tô. Mas assim, existem homens que são assim. Existem muitos, muitos. Mas todos são assim? Não, não são. Nem todos os homens são assim. Ou seja, você tem os homens que têm condutas diferentes. Porque ou eles já despertaram, ou eles tiveram uma boa relação familiar, eles receberam outros estímulos sociais, eles receberam outra forma de se relacionar. Talvez eles venham trazendo na sua mochilinha psíquica aí o acréscimo de boas relações. E aí eles são diferentes. Então, nem todo homem é mulherengo. Ah, mas o homem vai se. Ah, se não for mulherengo, então ele optou por outro gênero? Não, não necessariamente, tá? Porque o que faz a pessoa ser mulherengo ou a mulher ser, entre milhões de aspas, que eu discordo totalmente desse termo, acho assim um termo muito pejorativo. O homem é mulherengo, a mulher é galinha. Por que isso? Né? Que são questões culturais. O homem é mulherengo, então a mulher seria homerenga. Vai ver que é assim, né? Então, gente, são coisas que são muito importantes de serem olhadas, tá? Crenças limitantes, elas são crenças que vão te afastar daquela possibilidade de um relacionamento saudável. Então, se você pensa que todos os homens são mulherengos, que tipo de homem que você vai atrair para você? Naturalmente, isso é ímã, isso é magnético. Isso é força das próprias ondas vibracionais que a gente vivencia. Então, o tal do homem mulherengo, que existe sim, ele vai se sentir atraído por você que acredita nele. Óbvio. Tá? É uma questão de compatibilidade. Ah, mas eu vou sofrer com isso? Vai sofrer de dia, de noite, no sonho, acordada, dormindo, enfim, vai sofrer. Enquanto a sua energia, o seu crédito estiver em cima dessa crença limitante, você vai sofrer. Ah, então o dinheiro é sujo. O que vai acontecer com o dinheiro? Quando você olhar o dinheiro, você vai ter nojo. Você acha que você vai atrair o dinheiro? Ah, mas eu quero ter dinheiro. Tá, você quer ter dinheiro, mas não quer se relacionar com o dinheiro. Então, não tem compatibilidade nesse pensamento. Então, essa é mais uma crença limitante.
tá? A outra crença limitante que a gente pode pensar, sei lá, gente, tem tantas crenças limitantes e eu venho trabalhando tanto na mudança desse olhar que às vezes eu fico até meio limitada para lembrar das crenças limitantes, olha que louco, né? Bem, então, toda vez que você trouxer algo, né? Então, por exemplo, eu não mereço, eu não mereço isso, tá? É uma crença, eu não mereço isso. Ok, se eu não mereço, se eu acredito que eu não mereço, por que eu estou atraindo aquela situação, né? Então, no programa passado eu falei um pouco sobre essa questão do merecimento e que está aí disponível para vocês. Merecimento, e aí eu disse para vocês, durante essa semana, procurem exercitar essa questão do merecimento. Escreve lá o que eu mereço e aquilo que eu não mereço. Às vezes a pessoa diz, eu quero ser feliz, mas eu não mereço essa felicidade. Gente, para e pensa. Eu quero ser feliz, vírgula, mas eu não mereço essa felicidade. Toda vez que a gente põe vírgula, mais eu não, o que você está fazendo automaticamente? Você está negando a parte inicial. Então, qual liga que você consegue dar entre eu quero a felicidade, mas eu não mereço ser feliz? Fica difícil, né? Então, é algo para a gente parar e pensar, tá? Por que parar e pensar? Porque tudo, né, na cocriação consciente, nós precisamos passar por onde? Pela nossa mente. Só que dentro de nós temos vários papéis, né? Nós temos a mente, nós temos a memória, a consciência, a raiva faz parte das emoções. Nós temos as emoções, nós temos a nossa centelha divina, que alguns representam, né, como a chamatrina, alguns representam como coração, porque está conectado mesmo com esse chakra, né? E aí você vai e pensa, bem, então se eu quero algo bom para mim, eu vou ter que pensar só em algo bom? Mas eu venho fazendo aí a prática como é que chama? Da lei da atração. Então, tá aí disponível para todo mundo, as pessoas estão aí com essa disponibilidade. Puxa, que legal, né? É um grande conhecimento que está disponível para nós e que fala, você atrai aquilo que você pensa, você atrai aquilo que você sente. Vamos lá, onde está o enrosco? Você atrai aquilo que você pensa. Perfeito. Você atrai aquilo que você sente, perfeito. Agora, o que você pensa é o que você sente? O que você pensa é o que você sente? Então, tá aí um dos pulos do gato na questão da nossa cocriação. Se eu penso uma coisa e sinto outra coisa, existe aí uma coisa que a gente chama de conflito, né? Se eu vivo esse conflito, o que acontece comigo? Tudo aquilo que eu penso, eu anulo através do meu sentimento. Ora, o resultado será, não consigo aquilo que eu pensei que eu quero. Bem, se eu não consigo aquilo que eu penso que eu quero, então eu preciso dar um mergulho para ver o que está acontecendo, onde está esse enrosco, tá? Então, vamos lá. Eu sinto culpa por alguma coisa, por alguma questão qualquer, eu me sinto culpado. Mas eu quero ser feliz. E aquela culpa que eu tô carregando me permite ser feliz? Como é que fica esse conflito existencial? Como é que fica isso dentro de mim? Nossa, olha, eu consegui tudo que eu queria. Eu tenho carro, casa, eu viajo, eu tenho a possibilidade de comprar as roupas que eu quero numa loja e eu não me sinto feliz. Parece que tem um buraco dentro de mim. Eu já ouvi isso algumas vezes. E eu digo, ok, vamos olhar para esse buraco. Vamos mergulhar nesse buraco. Porque você conseguiu realizar essa questão, materializar essa questão física e internamente você não está materializando. O que acontece?
Então, vamos mergulhar dentro dele, né? Pode ser que lá dentro a gente vai descobrir grandes coisas. Pode ser que isso esteja conectado, por exemplo, a alguma questão, algum trauma, alguma crença que você deu como certo lá atrás, criancinha. E, gente, a nossa vida nos 7 primeiros anos é muito importante. E a gente não dá, nem olha para ela com importância, né? Mas ela é muito importante. E por que que essa fase da vida é tão importante? Bem, vamos lá. Então, nós temos aí inúmeros estudos, né, da psicologia infantil, então nós estamos enveredando primeiro pela questão científica. Tem aí inúmeros estudos, né, e assim, resumindo, só pensando um ou outro, nós vamos percebendo que nos 2 primeiros anos a gente tem medo da aniquilação, né, nosso medo primordial aí de que a gente vai morrer, não vai sobreviver e tal. Dali para frente a gente vai ter aí um período até os 7 anos de se sentir incluso, pertencente a um grupo, né? Se sentir reconhecido pelos pais. Então a criança vira o quê? Aquela coisinha engraçadinha, toda fofinha, aquele excesso de fofura que ela faz gracinha toda hora. Ela fica pulando, feito né, um pula-pula. Ela faz conexões, ela está descobrindo o mundo e ela leva sempre isso para os pais, né? Essa referência para os pais, para os avós, depois para os professores. E é justamente nessa época da vida, até mais ou menos uns 7 anos, que é quando está se construindo ou aquele ego que vai estar, né, te levando para o resto, para o resto, né, para a continuidade da sua vida. E nesse período você escuta ou você passa a acreditar em situações que podem ter sido criadas de forma fantasiosa, mas que você passa a pautar a sua vida em cima dessas sensações, desses sentimentos. E isso fica registrado aonde? No teu mental? No teu racional? Não, porque nessa fase da vida você é muito mais emoção do que razão. Né? Não existe razão numa criança jovenzinha, pequenininha. Tudo para ela é emoção. Então, nesse período, se por exemplo ela vê papai e mamãe brigando, normal, tá, gente? Papai e mamãe briga porque é homem, é mulher, mas antes de ser papai e mamãe, são pessoas que trazem as suas complexidades também, as suas carências, etc. E que não estão com isso, claro, trabalhado, porque nem teve tempo para isso, né? Porque a nossa sociedade é uma sociedade que limita nesse aspecto. Bem, então aquela criancinha vê lá o papai e a mamãe brigando e ela começa a fantasiar que aquela briga é por causa dela, ou porque ela ouviu, ah, porque esse é seu filho, ah, porque essa é sua filha, não sei o quê. Então, o que aquilo ressona dentro dela? Puxa, papai e mamãe estão brigando por minha causa. Então, eu sou o culpado da mamãe tá chorando, do papai tá bravo, quebrando as coisas. Então, o que eu aprendi em algum momento, né? Dos reforços positivos ou negativos que se oferece para as crianças, eu aprendi que eu sou um menino mau, uma menina má. Então, eu não mereço ser feliz, porque como que eu posso ser feliz se a minha mamãe tá lá chorando? Se o meu papai tá bravo e infeliz, de repente não era nada daquilo, eles estavam bravos porque eles precisavam resolver alguma situação financeira que eles não estavam dando conta, ou alguma outra situação, sei lá, do próprio relacionamento deles, e a criança tá ali no meio, né? Então, como é que fica quando essa criança, por exemplo, é usada como moeda de troca nas separações? E tudo isso, gente, vai deixando marcado. Tudo isso vai deixando um profundo sulco na pessoa. E isso vai pautar ali na frente na sua avaliação de merecimento, de automerecimento. Então, a pessoa tem todo aquelas benesses, né, por assim dizer, materiais e não se sente bem com elas porque lá no fundo ele não se sente merecedor dessas benesses, né? Lá no fundo ele se sente culpado por ter todas essas benesses e, sei lá, o avô, a avó não puderam ter,
e ele via lá o amiguinho super, super querido da escola passando necessidades e ele mal podia ajudar esse amiguinho, sei lá. São tantas as emoções, né? E cada um vai sentir de forma única, porque somos seres únicos, apesar de vivermos em sociedade, apesar de precisarmos das relações, apesar de precisarmos dessas conexões, somos seres únicos. É, somos sim. Então, quando eu olho, por exemplo, para uma caneca dessa, ela pode me causar uma boa sensação, porque ela está conectado a lembranças, até a forma como eu recebi, como me foi presenteada, e quando eu olho, eu falo, nossa, que legal, que bom que você ainda está aqui comigo, tal, porque isso me remete a lembranças boas, a sensações boas, a sentimentos bons. Então, caneca para mim é uma referência legal. Para outras pessoas, a caneca pode ser uma referência terrível. Ah, isso me lembra a minha avó quando era velhinha, que ela pegou a caneca, se engasgou, passou mal, foi parar no hospital e, parará, e depois daquilo ela morreu. Caraca, foi a caneca que matou a sua vovó? Não, mas para você, naquele momento, a conexão emocional que foi feita foi com a caneca. Porque a dor é grande e a gente precisa tirar essa dor de dentro da gente e projetar em alguma coisa para a gente dar conta. Então, o que a gente faz? A gente vai projetando nas situações, né, as nossas questões emocionais. Por isso que para a gente cocriar conscientemente, é preciso a gente estar consciente das nossas crenças limitantes, dos nossos conceitos de merecimento, de automerecimento. Nós precisamos ter consciente, internalizado, a nossa noção de autoestima. Como que é a minha autoestima? Eu gosto de mim? Eu não gosto de mim? Eu gosto de como eu sou? Eu não gosto de como eu sou? Eu não gosto de como eu sou, mas eu consigo transformar, eu consigo mudar? Eu não consigo mudar? Então, nós precisamos olhar para isso na hora da gente poder se tornar um bom co-criador consciente. Senão, nós vamos continuar co-criando situações desagradáveis para nós. Ah, mas então a pandemia é o quê? Gente, existem cocriações que são individualizadas, existem as cocriações que são coletivas, sim. Então, se muitas pessoas pensam e vibram e entram na mesma frequência vibratória de algo bom, nós construímos coisas boas para a nossa sociedade. Se nós olhamos para nossa sociedade e pensamos sempre em algo ruim, nós estaremos então criando uma corda, porque une a minha vibração com a do outro, com a do outro, com a do outro, e nós construímos sim coletivamente um pensamento, tá? Desse coletivo que é algo não agradável, algo destrutivo, algo desconstrutivo. Muito bem. Então vamos pegar a questão do patriotismo, por exemplo. A gente vê que países onde pessoas são mais patriotas, essas pessoas conseguem co-criar um país mais forte. E países que não têm esse tipo de identidade, que não conseguem, né, olhar para isso de uma forma agradável, então nós temos aí um país que não tem tanta força. Então são países que muitas vezes passam por domínios, né, como já tem aí na história, países que já foram dominados inúmeras vezes e que não tem essa força, né, de união dos seus compatriotas, por assim dizer, dos seus pares, né, dos seus cidadãos, justamente porque não tem essa identidade. Então, se a gente pensar, por exemplo, o Japão, vamos pensar no Japão, caramba, o Japão passou por uma mega destruição na época da Segunda Guerra e esse povo se uniu. Então, eles pensam coletivamente no Japão o quê? Reconstruído, no Japão bacana, e eles conseguiram que resultado de reconstrução do país. Os Estados Unidos é uma boa referência também. Pode ser isso, aquilo, o pessoal fazer crítica disso, daquilo, mas na hora de uma crise,
eles acabam se unindo. Eu estou me referindo aos americanos, estou me referindo aos imigrantes que se instalaram lá. Estou me referindo a essa identidade e a essa força do povo que se une e fortalece a própria nação. E nós pegamos nações que praticamente nem são conhecidas, né? E você vai falar, porque são países pobres? Sim, são pobres justamente porque a própria situação, às vezes, geodésica, né, geográfica, essas pessoas não conseguem ter essa união, esse olhar e essa construção de fortalecimento desse país, né? Então, hoje nós passamos por uma crise de identidade muito grande no nosso país. Então, nós temos aí as pessoas mega divididas entre direita e esquerda, entre esquerda e direita, bom, enfim. As pessoas acabam entrando em muitos e muitos conflitos e ao invés de pensarem e co-criarem um país unido e fortalecido, pensam e co-criam um país esfacelado, que é o que a gente vive, né? Então, eu não estou falando algo que eu estou inventando, eu estou falando algo que a gente está vivendo. E a gente tem isso como referência. Ok, como nós podemos mudar isso? Co-criando conscientemente algo melhor. Aí, como que eu posso fazer isso? Então, fez lá as suas listinhas? Porque assim, eu posso te dar uma fórmula, se você não souber aplicar, se você não usar os elementos, você não vai ter um bom resultado. Que é como eu falei em algum outro programa, falando da receita de um bolo. Muito bem, você pega lá um bolo, uma receita de bolo, e não usa os elementos que estão ali naquela receita, você não vai ter o resultado que você espera. Ou então, ok, eu vou fazer o bolo, mas não tenho fermento. Mas então, se eu não tenho fermento, vou fazer assim mesmo. Ok, qual vai ser o resultado? Um bolo baixinho, pilado. Mas eu vou fazer o bolo então sem os ovos. Ok, se você conseguir substituir por algo bom, você vai ter um resultado bom. Se você não conseguir, você não vai ter um bom resultado. Tudo vai depender de como que você usa isso na sua vida, né? Então, toda cocriação precisa passar por uma visualização consciente de um mergulho dentro de nós, tá? Fez a tua listinha lá do merecimento? Então vamos olhar. Eu mereço ser feliz? Mereço. Mas a minha mãe falou para mim, lá atrás, quando eu era criança, que eu era um menino mau, uma menina má. Então, que eu não merecia ser feliz. Que eu nem merecia aquele presente que eu ganhei. Ou seja, eu estava mega feliz com aquele presente e a minha mãe disse para mim que eu nem merecia aquele presente, que eu não merecia ser feliz. E isso vai ressonar aqui dentro. Tum, 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 tum. Então, nós precisamos olhar o que está fazendo o nosso tum-tum acontecer. No que eu vibro? Para que eu olho? O que eu olho? Eu olho para aquilo que ficou velho dentro de mim ou eu olho para aquilo que ficou antigo dentro de mim? Porque assim, o que ficou antigo deixou lá seu conhecimento construtivo bom. E aquilo que ficou velho? Aquilo que ficou velho é para ser descartado, né? Não eliminado, não excluído, mas assim, falar, pô, não serve mais. Gratidão, valeu pelo tempo que você esteve aqui e agora está na hora de sair fora. Então, também em programas passados eu falei do Ho Oponopono, quanto que é importante o Ho Oponopono, quanto que é importante poder também entregar, confiar, aceitar e agradecer. Então, todas essas são dinâmicas importantíssimas para a nossa vida, tá? Bem, nós estamos passando aí por um processo, né, gente, onde os compartilhamentos, eles estão bastante limitados. Eu preciso de compartilhamentos, pessoal. Porque senão a coisa não... a engrenagem fica meio truncada. E outra coisa, né? Falar sobre cocriação consciente em tempos de pandemias, né? Tempos de conflitos políticos, é um grande desafio, né, pessoal? Por quê? Porque normalmente as pessoas querem uma fórmula mágica. Elas estão em busca de um salvador. Um salvador. Alguém que salve a sua dor, né? Então, você está em busca de algo fantástico. E esse algo fantástico não acontece. E por que não acontece? Poderia acontecer? Seria legal se acontecesse, mas não acontece. Tá? E ele não acontece justamente porque precisa da nossa parte.
Então, você já parou e se fez a pergunta, como que eu estou com relação ao mundo? Como que eu estou com relação à vida, né? Então, para eu co-criar algo consciente, eu preciso estar consciente dos meus processos. Como que eu estou com relação à vida? Como que eu me comporto? Eu tô vendo as coisas todas acontecerem aí com as pessoas, como que tá isso dentro de mim? Tá tudo bem? Ou não? Eu me sinto culpado. Aí a gente vai entrar em questões filosóficas muito sérias, né? Quando eu me sinto culpado por algo, eu preciso olhar para esse algo e ver como que eu resgato essa culpa, como que eu posso reparar essa situação, né? Então, isso tudo faz parte do nosso processo de co-criador consciente, tá? Então, uma das fórmulas, né? Uma das formas que a gente consegue ajudar bastante a fazer a cocriação consciente é justamente os processos de relaxamento, os processos de meditação. Ah, mas não tem outra, não tem a mais, né? A menos. Se nós formos olhar para civilizações muito mais antigas do que a nossa brasileira, por exemplo, nós vamos ver que a prática meditativa ela sempre esteve presente em todos os processos. E por que ela precisa estar presente em todos os processos? Que é justamente esse momento de você se desconectar do externo, parar de olhar para fora e passar a olhar para dentro. Tá? Então, as práticas meditativas, elas são mega importantes nesse processo. Você quer criar alguma coisa, você vai precisar parar de olhar para fora e olhar para dentro. Não tem outro caminho, gente. Funciona desse jeito, tá? Enquanto, mas eu olho para dentro quando sei lá, quando eu faço alguma coisa, quando eu tô pintando. Com certeza, é o momento que você está se desconectando e conectando com a pintura. Aquela pintura vai te abstrair e você vai viajar. O que é viajar? É entrar dentro de você. Ou vocês acham que quando a gente fala, saí, fui viajar para onde? Teu corpo tá aqui, fisicamente você não foi. Quem que viajou? A tua alma, teu espírito, a tua mente, aí essas partes que viajam, que podem, né, trafegar por aí livremente. É o anjo que está dentro de nós que abre as suas asas e sai voando pela imensidão dos céus. Todos nós somos anjos, caídos, mas somos anjos. E um dia podemos retornar à casa do Pai? Sim, podemos, claro. Podemos, porque isso nos foi dado como sendo uma prerrogativa. Nós saímos do paraíso, podemos voltar para o paraíso? Podemos. Como? Eliminando todos os pecados. E o que são os pecados? Você acha que os pecados são as questões aqui só da carne? Ou os pecados estão na carne? Ou os pecados estão na matéria? Aí era fácil, né? Era só explodir o planeta, acabava com a matéria, você voltava para lá. Por que não volta para o paraíso? Né? Então, esses pecados, essa ideia de pecado precisa ser ressignificada também. Senão ela se torna uma crença limitante, torturante, né? E que é algo para ser ressignificado. Qual é o meu pecado? É aquilo que eu atribuo culpa a mim. Porque quando você vai fazer lá, quando você ia lá no confessionário, se confessar, ou seja lá como for, você estava indo lá para quê? Para se perdoar. Para receber o perdão e se sentir bem. Só que se você recebe o perdão e continua se sentindo mal, você não fez nada de perdão. E a cocriação consciente, ela precisa passar pelo processo do perdão, sim, mas do auto-perdão. Não sou eu que vou te perdoar, não é o padre, o bispo, seja lá quem for. É você. Se eu não me perdoar, eu vou continuar presa naquela crença limitante que eu construí. É olhar para aquilo e falar assim, puxa vida, naquela época realmente eu era uma criança, eu senti isso, compreender o processo, porque também a gente só perdoa se a gente conseguir compreender aquilo que me causa essa sensação de culpa, que me faz pedir perdão.
quando eu entro no processo, quando eu entro na compreensão, eu entro na liberação desse processo. Olha que bonito, tá? Enquanto eu não compreendo, eu não me perdoo. E se eu não me perdoo, a minha cocriação consciente vai sair meio manca, né? Um lado dá certo, o outro lado não dá certo. Então, gente, o programa de hoje, ele tá trazendo para você o quê? Na vez passada eu falei da questão do merecimento e hoje eu estou falando da questão do auto-perdão. Quando eu compreendo um processo, eu posso escolher se eu vou me perdoar ou não. Ah, como que eu posso escolher? Quando eu compreendo, eu posso escolher que foi uma outra época. E era o que eu dava conta. Era daquele jeito. E se eu compreendo que era daquele jeito, eu posso sim me libertar e me perdoar. Agora, se eu olho para aquilo e falo, não, realmente, eu fui muito má, isso e aquilo, eu não vou conseguir me perdoar. E aí as minhas cocriações realmente vão continuar capengas. Vão sair defeituosas. Ou nem vai sair. E aí eu vou dizer, ó, quer saber? Tudo isso é mentira. Tudo isso que esse povo fica falando aí, de autoconhecimento, é tudo viagem, é tudo mentira. Então eu vou voltar lá para minha igreja, para o meu local, e vou ficar ajoelhado no milho, me flagelando, porque é só assim que eu vou conseguir o perdão divino. É a tua escolha. Deus é muito amor. Para você achar que ele curte você ajoelhado no milho sofrendo. Que você curte, sei lá, se autoflagelar, sei lá, se pôr de castigo, nunca ser um sucesso. Ele não é assim, não. Deus ama amar. É igual a mamãe e o papai que olha pro filho que tá lá todo chiliquento no cantinho e sabe que em algum momento ele vai sair daquele momento chiliquento dele. E fica torcendo para que esse filho desperte. É isso aí, Deus é pai e mãe, ele traz esse olhar para nós de uma forma muito acolhedora. E a gente que fica lá emburrado, brigando com ele, achando que a gente é que tem que mandar na nossa questão de merecimento. Então, ok, enquanto você não se achar merecedor, você vai ficar nessa mesma situação. Enquanto você não conseguir compreender os seus processos de traumas, os seus processos de autoestima baixa, você vai ficar aí, nessa situação. Então, hoje a minha proposta para essa semana é que você entre nos teus processos, quais são as minhas culpas, com que eu me culpo, por que eu me culpo, do que eu me culpo. E a partir do próximo programa nós vamos fazer práticas, tá? Então vão ser programas mais curtos, onde nós vamos fazer práticas, onde nós vamos fazer interiorizações. Ah, mas é meditação? Você vai chamar do jeito que você quiser, meditação, interiorização, conscientização, mas nós vamos fazer algumas práticas, claro, se você quiser, né, óbvio. Então, a partir do próximo programa, nós vamos entrar nessa parte prática. Então, gente, façam a lição de casa, porque depois não adianta sair por aí falando, a Nirlene não ensina direito, ela não ensina. Não é nada disso. Primeiro que eu tô fazendo isso porque eu reconheço que é um momento. É um momento da gente construir um mundo melhor, né? Então, eu não tô recebendo nada pelo que eu tô fazendo aqui, a não ser materialmente falando, monetariamente falando, mas eu estou recebendo uma grande cachoeira de energias positivas. Por quê? Porque eu sou privilegiada? Não, porque eu me coloquei mesmo nesse fluxo. Eu escolhi esse fluxo para mim. Eu tenho meus altos e baixos? Tenho, claro que tenho. Eu volto a falar, eu tô na carne. Eu tenho fome, frio, sono, raiva, claro. Mas todos os dias eu procuro viver esses sentimentos negativos com menos intensidade, ficando menos tempo dentro dessa faixa vibratória.
E procuro ficar mais tempo dentro de uma faixa vibratória positiva e construtiva, tá? Então, gente, lição de casa, tá? Para quem ainda não fez, volta lá nos outros programas, dá uma olhadinha, mesmo que você vá pulando, né? Se não assista tudo, vá pulando lá. Volta lá, vai lá no YouTube, que no YouTube você consegue fazer isso, você vai puxando para frente. E vai vendo lá, tá? É muito importante isso. E estejam aqui comigo no próximo programa, porque quando eu vou começar com vocês a parte prática. Façam aí sua listinha de merecimento, eu mereço ou não mereço, e façam sua listinha de culpas, tá? No que eu me sinto culpado? No que eu não me perdoo? O que eu não perdoo nos outros? Porque muitas vezes o que eu não perdoo no outro é o que eu não perdoo em mim. Porque nós vivemos esse processo de espelho. Nós somos projetivos, todos nós, sem exceção. Somos projetivos. A gente vai projetando, projetando, projetando. Por isso que nós precisamos do outro, né? Que são os nossos espelhos, tá? Então, pessoal, eu desejo a todos vocês uma magnífica, maravilhosa, incrível semana, com muitas bênçãos. E o anjo do nosso dia hoje é o anjo da integridade, gente. O anjo da integridade, fechando aqui o nosso programa de hoje, é um anjo que nos convida a integrar as nossas partes, tá? Isso é lindo, como o fluxo é lindo. O anjo da integridade, ele fala da importância de nós trazermos as nossas partes que estão craqueladas por aí, tá? Trazer aquilo que a gente tem de bom, aquilo que a gente não considera bom, mas que é bom porque nos trouxe algo positivo e construtivo, tá? E vem o questionamento, né? Vítima da vida ou autor da sua própria história? Decida-se, tá bom? Então eu aguardo vocês no nosso próximo programa, que eu espero que seja sexta-feira, se não for, vai ser na terça, tá? E se a gente mudar o horário na sexta, a gente também avisa aqui pelo Face, pelo Insta, tá bom, pessoal? Tenham uma maravilhosa semana, sejam todos muito abençoados. E namastê, beijo, fui!